Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje, vocês que sempre falam que a gente fala muito de cabala, hoje a gente vai explicar um pouquinho do porquê que a gente fala tanto de cabala. Galera, então hoje é dia de falar de árvore da vida e falar principalmente de cabala. E por que a gente escolheu esse assunto? Primeiro porque hoje, dia 29 de novembro de 2019, a gente está lançando o nosso curso de cabala aqui. Yes! Parabéns! Palmas para nós! Excelente curso, muito dado bom. por você. Exatamente, editado por Bruno Lanaro. E a gente vai lançando esse curso de cabala, a gente também está colocando todos os nossos cursos com 50% de desconto na Black Friday. Aqui não é Black Fraud, é Black Friday, e a Black Friday aqui é sexta, sábado e domingo. Então não é só Friday, é Saturday e Sunday também. Então olha lá, Black Friday aqui, sexta, sábado e domingo, os 3 dias para comprar nossos cursos com 50% de desconto e já comprar o curso novo de cabala. E aí a gente tava conversando... Aonde? No cdh.tv.br. Ótimo, lá tem um barra de cursos. Lá dentro você compra os nossos cursos. E a gente tava conversando sobre o que gravar para essa sexta-feira de Black Friday. E a gente falou, poxa, vamos compartilhar um pouco com a galera o porquê que a gente sempre fala tanto de cabala aqui no canal e como a cabala é importante para os nossos estudos, né? Exatamente. Eu comecei com cabala muito sem querer, com o Marcelo Deodébio. Eu mal sabia o que era direito cabala. Eu comecei os estudos dentro da psicologia e via que na psicologia tinha muita coisa de caminho do meio, e aí de casamento alquímico, eu não entendia muito bem o que era, e ao mesmo tempo me interessou muito o lado espiritualista, eu comecei a entrar em religiões, mas nada muito estruturado. Até o momento que um amigo falou assim, ó, entra nesse site aqui, era o TDC, o antigo domínio do Marcelo, e lá eu comecei a ver umas coisas estranhas, falava de uma história da humanidade por um outro olhar, eu falei, ó, que negócio interessante isso aqui, meio teoria da conspiração mesmo, parece, né? Comecei a fazer alguns cursos, um deles foi de cabala e tarô, e aí por uma coincidência não, e eu não sabia, mas o tarô estava totalmente ligado à árvore da vida, com os caminhos menores e tudo mais, e aquilo para mim explodiu minha cabeça na época, mas ainda não sabia exatamente aonde usar. Os meus estudos em psicologia continuaram avançando, os meus estudos que eu achava que eram mais isolados em termos místicos também começaram avançando, a gente se conheceu e no lugar onde a gente se conheceu dava uns ensinamentos maiores sobre como usar aquelas coisas, mas na prática. Como sair com uma atividade para fazer no dia a dia, que tinha a ver com isso. Uma pegada mais de cabala hermética, né? Uma pegada de cabala hermética. E conforme eu fui estudando Jung, e eu fui vendo relação entre o que eu estava aprendendo aqui na loucura e aqui no que eu dizia científico, né? E aquilo foi se aproximando, as palavras eram muitas vezes até a mesma. E quanto mais eu me aprofundava em psicologia, que é o que eu amo fazer, que é a minha profissão junto com o canal, ser psicólogo, eu percebi o quanto... eu descobri que Jung estudou diretamente, não só alquimia, que ele tem um livro, inclusive, sobre isso, mas cabala diretamente. E as esferas e etc. E eu falei, pô, aquilo que eu mais amo tá junto com aquilo que eu também amo fazer, estudar, e o quanto isso é importante. E aí já sabia mais ou menos como usar na prática, e cada vez mais eu entendia, não só na prática de mim comigo mesmo, que acho que é o primeiro passo, mas dentro do processo psicoterapêutico com os meus pacientes, isso foi me vindo. Conforme eu estudava, eu falava, pô, isso aqui tem a ver com isso aqui da cabala, da árvore da vida muitas vezes, mas com os conceitos mais gerais de cabala também, e pô, dá para usar isso na terapia, porque tá dentro dos estudos de Jung, e essa parte aqui, não sei o quê. Então, usar, por exemplo, o caminho de subida da árvore da vida, é possível fazer isso para psicoterapia. Claro que não dá para falar, olha, você está em tal esfera, agora vamos puxar a energia, não é assim que é feito. Não é um jogo de amarelinha. Não é um jogo de amarelinha. Você vai pulando ali, né? Mas a forma com que eu comecei a absorver isso e ver como isso é possível fazer num processo desse foi muito importante. Então a introdução disso me ajudou a mais uma ferramenta para aquilo que eu amo fazer. Eu comecei a estudar quando eu entrei na Ordem de Molay na minha adolescência, eu lembro que um dos irmãos na época falou, não, essa posição aqui é a árvore da vida. Árvore da vida? É, árvore da vida. Eu falei, não, peraí, o que é isso? Ele falou, é cabala. Eu falei, cabala é um negócio difícil de estudar. Ele, não, vou te indicar uns livros aqui. Nem na época era muito difícil conseguir livros disso. Eu consegui alguns textos. E coincidiu com a minha mudança para São Paulo,
de Santos para São Paulo, eu vim fazer faculdade, coincidiu com essa mudança e eu consegui ter acesso a alguns textos e começar a estudar Cabala. Eu nem tinha na minha cabeça estudar Cabala hermética, eu tava estudando Cabala judaica mesmo. Ah, olha aí. E, porra, era muito difícil, cara. Porque você é adolescente, eu tinha 17 anos. Você não tá acostumado com hebraico. Não é? Hebraico não é uma coisa normal do nosso dia a dia. E aí você conseguir chegar naquelas palavras e achar onde aquilo tava. E, puta, a internet não era o que a internet é hoje. A internet ainda era muito fechada, não tinham tantos sites, não tinha tanta informação. Então, demorou muito pra eu conseguir realmente começar a me aprofundar. E aí foi muito parecido porque em 2008 eu voltei a estudar forte Cabala e também foi a época que comecei a ler muitos textos na internet e achei o TDC na época, né, que na verdade estava no Sedentário Hiperativo, tinha aquela coluna. Sim. E aí também fiz o curso do Marcelo de Cabala, aquilo já deu uma agregada legal. E aí eu fui procurar várias tradições diferentes de Cabala, então eu fui estudar Cabala judaica com Rabi, fui estudar Kishuf, que é a feitiçaria dentro da Cabala, fui estudar as Segulás, que são as magias mais simples, como a gente chama aqui no Brasil de simpatias. E aí comecei a estudar essas coisas diferentes, gematria, fui estudando tudo isso. E a gente participou dessa mesma ordem junta e também aprendi ali Cabala hermética, que é uma Cabala mais adaptada para o dia a dia. Ela é mais simplista, mas ela é mais prática. Não chega a ser a Cabala do dinheiro? Não, não chega a ser isso. Mas é uma Cabala um pouco mais prática para o dia a dia, mas sem aquele grande aprofundamento mágico que a Cabala tem, que aí só mesmo na Cabala judaica você vai conseguir chegar nesse aprofundamento. E aí comecei a entrar, enfim, fiz parte de outras ordens e, a Cabala tá sempre presente. Até que eu cheguei num ponto de estudo que eu comecei a entender e aí validar isso com alguns rabinos e alguns estudiosos hermetistas e magos cerimonialistas, de que a Cabala ela tá por trás de toda e qualquer ordem, filosofia ou religião ou tradição ocidental. Isso é muito louco porque o nosso pensamento ocidental ocultista e religioso, ele é construído dentro de uma filosofia comum, e essa filosofia comum tem a Cabala como uma espécie de organização didática de como aquilo tem que ser feito. Tá. Por isso que então não chega a ser um esqueleto. Não, pode ser talvez, ou a base. O que a gente faz é às vezes olhar para uma tradição e falar assim, será que essa tradição tem uma estrutura iniciática que bate com a estrutura do inconsciente humano e da forma como é o caminho para a iluminação? E aí você vem e invalida. Mas na verdade tudo que foi criado dessa base em diante. Então você não precisa revalidar o que foi criado. Você só vai pegar coisas novas, tradições novas e jogar lá e ver se aquilo está dentro de uma estrutura. Então, por exemplo, citando o exemplo que você deu, pegando o tarô, falando, pô, o tarô tá lá dentro. A jornada do herói tá lá dentro. A astrologia tá lá dentro. As religiões com seus deuses que se encaixam dentro das sefiras tá lá dentro. O caminho da psicologia analítica tá lá dentro. Eu consigo encaixar essas coisas porque esses caras estudaram hermetismo, estudaram cabala, estudaram alquimia, e aí eles trouxeram essas ferramentas para dentro de uma ferramenta psicológica, por exemplo. Então, a hora que você pega, por exemplo, uma jornada do herói e joga ali, você valida que a jornada do herói funciona. Falou, isso aqui tem um caminho iniciático. E aí o tarô é a mesma coisa. Então é muito legal porque tem a discussão se a cabala é hebraica, se é egípcia, não importa. A cabala, como a gente conhece hoje, ela é hebraica, ela foi organizada pelos hebreus, a palavra vem do hebraico também, né? Cabala, Kibel, recebimento, aquilo que vem de Deus, vem do divino. Se eles beberam na fonte egípcia, ok, talvez tenham usado isso de estrutura para montar essa tradição e no fim essa tradição ela acaba sendo a base de qualquer validação que a gente tem no Ocidente. Isso é muito legal porque eu demorei muitos anos para chegar nisso e talvez alguém comente, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então talvez não tenha nada a ver para você. Mas para mim que estudo isso há mais de 30 anos, eu cheguei nessa conclusão de que é um processo de validação. Qualquer religião, a Umbanda também. O cristianismo também. Qualquer coisa ocidental vai encaixar ali. No Oriente a gente também tem coisas que encaixam, mas não são todas. Algumas fogem disso, porque aí é um outro ramo de pensamento, é uma escola filosófica que abriu em 2 ramos, e esse ramo de pensamento construiu outras estruturas, e essas outras estruturas não vão entrar na cabala diretamente. Aí seria um pouco de forçação de barra, tentar encaixar a estrutura oriental dentro da ocidental.
Bem, e a gente contou até agora então o que foi importante, o que a gente estudou, conclusões pessoais que a gente chegou, né? Mas eu acho que talvez o importante desse vídeo seja a gente contar um pouco para eles por que é importante estudar Cabala. Por que é importante para você estudar Cabala? Pois é, depois de estudar e entender em lugares diferentes, referenciando a Cabala, referenciando essa tradição tão importante, é fácil perceber, depois de todos esses anos estudando, que ali tem uma essência que mostra, como o Léo falou, essa base que, egípcio ou não, estruturalmente como a gente conhece hoje, judaica, tem uma essência que fala a todos nós. Tem uma configuração que fala ao nosso inconsciente, também para a nossa consciência, e a compreensão de certos processos, ela se dá até de forma mais fácil, mais fluida, porque a gente estuda aqui e vai se transformando enquanto a gente estuda, porque a gente vai percebendo o fluxo natural das coisas. Eu acho que eu entendo a importância da Cabala nesse sentido. Legal. Para mim, ela é uma forma que eu tenho de ter uma ferramenta de trabalho de autoconhecimento. Então eu consigo trazer lições, ensinamentos da Cabala para fora da Cabala. A Cabala é muito sábia e ela é muito... A Cabala tem uma coisa que é muito legal, porque cada rabi, ele vai ler lá o Zohar, ou ele vai ler os Midrash, ou ele vai, os Midrashim, né, que é o plural, ou ele vai ler a Torá, e ele vai, o Sefer Yetzirah, e ele vai trazer o entendimento dele daquilo. Ah, olha aí. E isso é muito legal porque ele fala assim, eu estudei, trouxe esse entendimento e tenho essa linha de pensamento. E esses rabis, eles vão criando linhas de pensamentos. Então é engraçado como a Cabala, ela não é um rio, mas são vários rios. Boa. A gente talvez tenha uma nascente, mas ela viram vários rios diferentes e você pode navegar por qualquer um desses rios. Em essência, o conhecimento é o mesmo, mas tem formas diferentes de interpretar e de trazer aquilo para uma aplicação. A Cabala Hermética já é uma adaptação do Ocidente, mas quando a gente estuda a Cabala judaica mesmo ali a fundo e trabalha com a parte meditativa, com a parte de transformação interior, com a parte de entendimento de certos conceitos da Cabala, como a doação, como a caridade, como se faz a caridade. É muito legal porque cada processo na sua vida deixa de ser algo inconsciente e torna-se algo mágico e consciente. E que tem uma intenção por trás daquilo e que você sabe qual é a intenção e como chegar naquele resultado. É tipo entender a lei hermética da causa e efeito. Eu sei qual é a causa que eu estou trazendo, qual é a esfera, qual é o caminho, qual é a energia, qual é o entendimento cabalístico que eu estou trazendo, e eu sei exatamente qual é o efeito que eu vou atingir com aquilo. E aí você deixa de ser alguém que as coisas acontecem por acaso, e que você fala, minha vida é isso, minha vida é aquilo, eu não controlo nada, porque tudo acontece de ruim comigo, e você passa a ser uma pessoa que começa a controlar as coisas na sua vida de uma forma mais libertadora e mais responsável. Não é que você vai virar um cara que, a partir de agora, tudo que acontece na sua vida é planejado em cima do que você quer, mas as coisas começam a se tornar frutos das suas escolhas, você começa a se responsabilizar pelas suas escolhas e saber que aquilo é um produto do que você quis. E aí, lide com isso, certo? Essa que é a liberdade que isso tem que trazer. Muito bom. E no seu curso, você fala sobre essas Bastante, coisas. Eu explico muito a diferença da Cabala hermética da judaica, e aí eu vou... A ideia desse curso é falar principalmente das esferas, que são as energias mais puras que tem ali, seriam quase como os desdobramentos divinos. Então, se você consegue entender as esferas, você já consegue ter uma boa... A Sefira, né? Os Sefirotes, né? A Sefirote, que é o plural de Sefira. Então, você já consegue entender esses conceitos que são conceitos mais abrangentes e, ao mesmo tempo, são os conceitos mais importantes. As esferas são praticamente ali... Entender as esferas, a gente consegue entender bastante coisa importante da Cabala. E a ideia depois, futuramente, vai ter outros cursos de Cabala que a gente vai aprofundando mais e que esse, obviamente, vai ser um pré-requisito para esses cursos. Muito bom. E já respondendo perguntas que vêm, uma vez comprado, você tem acesso enquanto a internet existir. Exatamente. Comprou, então aproveita a Black Friday, porque você vai comprar os cursos e depois você assiste com o tempo a hora que você quiser. É isso aí. Então é isso, gente. Eu espero que quem faça o curso, goste muito do curso. Se tiver dúvidas, manda as dúvidas. A gente fez o curso com muito carinho, tem umas 3 horas e pouco de curso, tá bem ali editado, por módulos, para vocês conseguirem assistir de forma mais fácil. Para quem assistiu a série sobre as esferas,
é um desdobramento daquela série, então tem mais coisas ali que eu tô agregando, explicando com mais tempo, são vídeos de 1 hora, ou de meia hora, ou de 20 minutos sobre uma esfera, não vídeos curtos, então é para agregar, e a ideia é que isso vire um pré-requisito para que a gente possa continuar estudando Cabala aqui no canal, nos próximos cursos, e que a gente traga novos vídeos com novos temas também. E você, já pensou em aprofundar em você mesmo? Acesse lá cdh.tv.br e dá uma olhada no curso do Léo. Um beijo no seu coração e até mais. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Já sabe o que falar?